Será que é hora de investir em estoque? Será que é hora de fazer aquela oferta matadora? Será que é hora de sair prospectando? Será que é hora de investir alguns R$ 1.000, algumas centenas de reais em anúncios? Essa é uma das características de um vendedor de sucesso. Ele sabe equalizar, ele sabe correr riscos, ele sabe a hora certa de fazer as coisas. Você está no Pitada de Vendas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Erasmo, seja bem-vindo, pai. Eu sou o Walter, sejam todos bem-vindos e de forma que esse conteúdo ele possa te dar assim uma abrangência, uma ideia aonde você possa avaliar tudo aquilo que você está em operação ou que você está na intenção de startar uma operação. Então ele te dá toda uma amplitude do que é e o que não é um risco, como você deve ou não proceder, enfim. Aproveite bem, anote tudo. Faça um bom aproveitamento para nós. E é interessante, filho, que quando se fala em risco, normalmente se vem na cabeça tragédia, perigo, e não é bem assim. Porque em todo um processo de vendas, principalmente, que é o nosso negócio, que atinge não só o MEI, como vendedor autônomo, como representante comercial, como todos os consultores multinível, quando você está dentro desse processo, é óbvio que você está em uma operação. Operação, desde que ela seja, desde a medicina até uma operação de guerra, ela sempre tem risco. E é normal, por isso que o Pitadas de Vendas tem estado presente com você, a fim de que você possa correr menos risco, a fim de que você possa startar um processo calculando todos os riscos. Então, essa parceria nós achamos muito interessante. Mas, filho, fala um pouco dessa questão do risco, aonde e quando que eu posso, que eu não posso. Explica melhor sobre isso, fiel. Vamos lá. Existem dois tipos aqui de risco que eu quero falar. Um vendedor de sucesso, ele tem os riscos calculados. O que quer dizer isso? Exato. Existem duas áreas aqui. Existe o risco financeiro, principalmente quando nós estamos falando aqui de representante comercial, de autônomo, de consultor de venda direta e principalmente ainda se você estiver iniciando. Porque o cara que está iniciando, ele pensa, geralmente, né, quem está iniciando, ele pensa assim, poxa vida, quanto de estoque eu preciso ter? Porque o veterano já sabe, ele já tem uma carteira de clientes, ele já tem uma habilidade, ele já tem alguns números, então ele já Verdade. sabe que o dinheiro que vai entrar, quanto ele tem que reservar para pagar o estoque passado, que ele precisa repor. Mas o iniciante, ele pensa, quanto será de estoque eu preciso ter? Será que agora é hora de investir nesse curso caro? Será que agora é hora de investir nessa diversificação grande de produto? Ou eu pego um segmento só? Galera do multinível, geralmente as empresas de multinível, a grande vantagem que elas têm é que elas oferecem, né, vários segmentos. Então oferece segmento de beleza, oferece segmento de saúde, de bem-estar, oferece segmento de qualidade de vida, de objetos que você coloca no seu corpo para melhorar, enfim. Então, qual segmento que eu vou atuar? Então, essa hora que ele consegue assim, ele começa a ter dúvidas, né? Será que eu corro o risco de diversificar ou eu então a coloco assim num ponto só? Então existe essa questão de risco financeiro. Um vendedor de Exato. sucesso, ele sabe calcular os riscos que ele tem. Não é que ele não corre risco. Não existe isso no empreendedorismo. Empreendedorismo é correr e assumir riscos. Agora a gente precisa saber calculá-los. Porque você vai Exato. calcular o risco. Poxa vida, se eu investir em diversificações de mercadorias, pode ser que eu tenha aí X% dessa mercadoria parada, enquanto as outras vão vender. E o Correto. resultado que essas outras vão trazer não vão pagar essas que estão paradas. Eu posso correr esse risco? Eu tenho capital de giro para isso? Eu tenho uma reserva para isso? Isso vai fazer falta na minha vida doméstica? Então é hora de saber calcular isso. Não, se eu investir num tipo de produto só, pode ser que encontre várias pessoas que querem outro tipo, mas eu posso vender esses aqui primeiro e depois eu dedico a outro tipo. Isso É vai me isso. custar tempo, energia, e pode ser que eu perca aqueles clientes que querem os produtos do segmento A e eu estou atuando com B, e aí se eu fizer pedido para o A, demora aí 5 a 10 dias para chegar nas minhas mãos e para eu entregar, e ele pode ser que ele cancele o pedido, eu fico com o produto na mão. Ficar com o produto na mão é um risco? É, desde que eu tenho condições de bancar esse produto, deixar em estoque até achar um outro consumidor. Então, tudo isso a gente precisa começar a pensar. Então, você quer ser um vendedor de sucesso, você precisa calcular esses riscos. Eu não estou falando aqui para Exato. você não correr riscos. Se você não quer correr riscos, sinto muito, empreendedorismo não pode ser sua praia. Mas você precisa saber Exatamente. calculá-lo.
Existe também a questão, quando a gente fala de risco financeiro, o risco do mercado. Como que está o Isso, mercado aqui? Poxa vida, eu vou isso, comprar um monte de mercadoria na situação que nós estamos vivendo aqui atual, dia 21 de março de 2021, dependendo da época que você esteja assistindo esse vídeo, nós estamos passando por uma situação onde as portas do comércio estão fechadas. Então, poxa, eu vou isso. investir agora um dinheirão em produtos para ir de porta em porta na rua do comércio. Esse é um risco que você vai cometer. O mercado, como que está o mercado agora? De portas fechadas. Será que É. isso aí é uma boa? Esse risco é alto, você pode correr esse risco? Será que vai dar resultado? Será que isso não vai te prejudicar? Então, existe uma tendência do mercado aí que você precisa ver. Tanto é que as pessoas, né, que hoje estão comercializando, que têm o seu comércio, que têm o seu negócio, e fala assim: olha, eu não vou me dedicar agora no online. Nessa época atual agora, é um risco que ela corre. Por quê? Exato. Porque o mercado está exigindo isso. Se você não tem pelo menos uma ferramenta de WhatsApp para fazer transações comerciais, para abordar o seu cliente, é um super risco que você está correndo. Você consegue bancar esse risco? Então é hora de saber calcular isso direitinho. É hora de você conseguir mensurar dentro das suas finanças, dentro do que o mercado vai conseguir prover para você ter mais resultados, saber calcular o que fazer e o que não fazer. Então esse é um tipo de risco que eu quero atuar e eu quero passar a palavra do senhor. O que o senhor acha disso, pai? Depois a gente vai para o outro tipo de risco. Uau! Então, quando se fala em risco, filho, nós podemos dizer que não é o risco, como é que eu vou dizer? O risco calculado, ele não é uma aposta aleatória. Diante do exemplo que você colocou, ele está interligado, conectado com as oportunidades. Então você observa que quanto mais o profissional ele é ousado, confiante, seguro, mais ele está atento às oportunidades, consciente de que esta oportunidade traz um tipo de risco, tal qual você disse, tanto do seu produto em estoque, tanto da aceitação do mercado e tanto do lado financeiro. Será que aquele momento eu poderia investir X quantidade? Então, eu vejo assim, é algo que automaticamente é devidamente calculado, devidamente experimentado, devidamente avaliado. Por isso que risco calculado com oportunidade tem um sentido assim fantástico, porque todas as vezes, filho, que por exemplo, a audiência, o seu empreendimento, você está pleiteando algo, aliado de carona, vem o risco. E é aí que você precisa estar muito atento, tal qual você disse, no mercado principalmente, e hoje estamos vivendo um cenário relativamente de medo, que todos têm medo, e nós temos dito desde o ano passado que todo esse cenário que estamos vivenciando é um risco, porém ele deixa um rastro de oportunidades. Então observa o quanto que o risco está conectado com a oportunidade. E quando você se expõe calculando esse risco, você automaticamente está valorizando o seu serviço, o seu produto. Isso tem uma grande força no mercado e, entre parênteses, junto ao seu público-alvo. Por quê? Porque o seu público-alvo digamos, te caracterizar como corajoso, como atencioso, como uma pessoa que está se importando com ele. Ou seja, apesar das devidas circunstâncias, você está colocando de pronta entrega produtos e serviços para solucionar as dificuldades do consumidor. Então, é isso. Não é sair atirando, não. É tudo minimizado, é tudo devidamente calculado. E é importante, porque o risco calculado, ele te dá uma forma de estar se ajustando dia após dia, se reconfigurando, atento, e é exatamente isto que nós, empreendedores, filho, nós precisamos, estar antenados, conectados, com o Wi-Fi devidamente ligado no nosso consumidor, no nosso mercado, na atual conjuntura, enfim, ok? Então, vale a pena sim você estar diante dessa proposta, correndo o seu devido risco. É isso, muito bem. E aí, agora que tem um fator aqui que eu quero levantar. O risco financeiro, ele é o risco Sim, mais simples de ser calculado. Simples não quer dizer fácil.
Simples Isso. quer dizer, você precisa de uma calculadora e ele é mensurável. Poxa, eu tenho X de capital de giro, eu vou fazer um Isso. investimento de Y, e esse risco que eu vou correr, se eu deixar de vender, se eu deixar de ganhar, quanto eu vou deixar de ganhar? Aí eu vou deixar de Isso. ganhar Z. Tá bom. Esse Z que eu deixei de ganhar vai me prejudicar? Bom, se eu tenho um valor aqui em caixa, eu fiz um investimento tal e eu estou deixando de ganhar, sim ou não? Pronto. Aí você calcula o seu risco e você vai tomar as suas decisões. Agora, Exato. existe um outro risco que eu quero abordar aqui, e esse é Sim. inerente à profissão de um profissional, é inerente a um profissional de vendas, principalmente se você está começando agora e é um consultor de venda direta, um representante comercial, ou um autônomo, um MEI, que está vendendo produtos, que está Ficcionando. confeccionando, que está confeccionando o seu produto, enfim, ou achou um fornecedor para colocá-lo no mercado. Então, qual que é o risco? Toda oferta você comete um risco. Todas as Correto. vezes que você está diante de um consumidor, você está ali numa linha de risco. Ele pode dizer sim ou ele pode dizer não. Se ele Não. dizer sim, dinheirinho no bolso, produto consumidor satisfeito com a solução e a melhoria que o seu produto vai gerar. Se ele dizer não, você tem um produto na mão e ainda não faturou. Tem apenas o custo do produto ainda. Isso. E aí, desde o momento que você aborda um cliente até levá-lo a uma estação onde ele está borbulhando, a uma temperatura de consciência de que ele quer comprar, então você abordou um consumidor. Talvez esse consumidor não tenha ainda consciência do problema que o seu produto resolve. Do problema, na Isso. verdade, desculpa, do problema que ele tem e o seu produto resolve. Resolve. Aí, ele vai ter que passar pelo estágio de saber que ele tem um problema, de saber qual é a solução, que você tem essa solução, que você tem essa oferta e desejar comprar. Então existe uma linha aí, né, desde o início da abordagem até o início, até o fechamento, onde aqui ele estava frio e aqui ele está quente para fazer a oferta. E aí eu te Verdade. pergunto, ou você me pergunta, pode ser, qual que é o momento então de fazer a oferta? Qual que é o momento de falar assim, olha, o produto é tanto? Qual que é o momento de chamar ele para uma ação? Tem uma regra, tem algum algoritmo para isso? Não, não tem. O que tem são padrões, são técnicas, é o feeling que você precisa ter de saber conduzir ele do momento que ele está mais frio até o momento que ele está mais quente. De Verdade. tirar dele as razões de compra, o medo, a dor, o anseio, aquilo que perturba ele, qual que é a solução, qual que é a melhoria que o seu produto vai dar para a vida dele. Ele está precisando dessa melhoria, é aplicar a sua oferta, é criar nele aquela expectativa de, poxa vida, eu vou ter uma vida melhor. Ele estava ignorante com relação ao problema, viu que ele tem um problema, encarou que o negócio é sério, ficou feliz de saber que você tem a solução desse problema e está disposto a comprar. Então, nesse trajeto, se você não souber a tratativa de um cliente, se você não souber as armas, né, da prospecção, se você não souber trabalhar isso direitinho, pode ser que você faça a oferta no momento errado e você corre o risco de dizer não. Então, como que se calcula esse risco, Erasmo? A forma ideal de você calcular esse risco é por meio de conhecimento. Sempre estar antenado, sempre estar procurando conhecer formas de prospectar, conhecer as razões de compra do seu cliente, conhecer os benefícios e as melhorias que o seu produto gera, saber assim, ofertar uma oportunidade. Verdade. O que é isso, ofertar uma oportunidade? Ele está percebendo que ele tem um problema e que você tem a solução, agora é hora de resolver essa solução. É hora de ele enxergar o benefício agora. É hora dele ter a melhoria agora. Então essa é a oportunidade. Poxa vida, eu tenho uma oportunidade aqui de começar um processo que eu vou resolver o problema X que eu tenho. Então, Correto. o conhecimento é a forma de você calcular esse risco. Então, a hora de você sair no mercado é o seguinte, poxa vida, o produto que eu vendo, eu vou no mercado, eu tenho minha lista de clientes, eu vou atrás, eu vou fazer prospecção e eu vou conhecer cada dia quais são as razões de compra dos meus clientes, quais são os medos que ele tem, quais são as dores, os anseios, quais são os fatores que vão fazer com que o meu produto resolva e melhore a vida dele. Então, Isso. essa é a forma de você resolver e minimizar, calcular esse risco. E à medida que você vai colocando a solução, a melhoria, o benefício, o seu risco vai diminuindo. O risco de fazer uma oferta irrecusável vai diminuindo. E aí você vai perceber que vai ter um momento que o seu cliente vai querer
Ele está claro para ele, olha, eu quero essa solução, e aí você faz a oferta. O risco é zero? Não, o risco nunca é zero, mas ele é mínimo. Mas a sua persuasão, a sua abordagem, a sua oferta cresceu diante do risco que tinha. Então agora ele tem o seu consumidor, ele não está pensando só no quanto ele iria gastar, ele está pensando no quanto ele vai ganhar. Aí é a hora que essa balança muda e você consegue fazer a sua oferta e reduzir o risco do não. Certo, pai? Certíssimo. Vale lembrar também, filho, que dessa classe de empreendedores, MEI, autônomo, consultores de multinível, representante comercial, desta classe é bom lembrar que bom é aquele que corre menos risco. Ou seja, o risco, ele estará sempre presente na vida desses profissionais, seja ele de qualquer lado que você observar, pelo simples fato de você estar no mercado propondo um serviço ou um produto, você já está correndo risco, conforme já foi definido aqui, já foi, né, simplificado, enfim. Então, bom é aquele que corre menos riscos, ou seja, o risco é um parceiro constante seu, que faz com que você fique antenado, que faz com que você busque alternativas, faz com que você amplie a sua competência, as suas habilidades, a fim de atender o mercado e ser automaticamente um profissional de sucesso que vende todos os dias, filho. Perfeito. E aí, vale só a gente deixar uma ênfase aqui. Sim. Nós não estamos falando de você não correr risco. Absoluto. Nós não estamos falando que você agora tem que sentar e pensar, poxa vida, como que eu faço abordagem sem correr risco? Como que eu comercializo esse tipo de produto e monto um estoque sem correr risco? Não é isso. A gente está falando que você precisa saber calcular o seu risco. Exato. Olha, se eu fechar por 10 mil reais de estoque, R$1.000, R$500 de estoque, qual é o risco que eu vou ter? Calculei, posso correr esse risco? Joia, não posso, deixa eu diminuir a régua. Correto. Eu tenho esses clientes aqui que eu estou acompanhando. Tem cliente que vai comprar de você na hora que você fizer a oferta. E tem cliente que vai comprar de você daqui 2 anos. Se você continuar com ele, dando a manutenção, conversando, acompanhando, daqui 2 anos ou mais. Correto. Então tá, então deixa eu calcular. Poxa, eu tenho uma carteira de clientes que eu acho que eles vão comprar de mim daqui 6 meses. Eu posso correr esse risco? Não posso. Então deixa eu prospectar mais. Deixa eu fazer mais. Deixa eu fazer, porque eu preciso de clientes que vão comprar de mim daqui 6 meses, porque 6 meses passam assim, mas eu preciso de clientes para comprarem agora. E aí, daqui 6 meses, eu já tenho clientes que vão comprar no agora, daqui 6 meses. Então, é calcular. Porque na hora que você calcula, poxa vida, esses aqui, é só daqui 2 meses que eu vou poder falar com eles. Porque eles falaram que a situação agora tá ruim, que é para eu voltar daqui 40 dias, enfim, é só daqui 2 meses que eu vou poder falar com eles. Então agora deixa eu canalizar meu canhão, tentando achar aqueles que vão resolver o problema agora. Mas eu também tenho que pensar para daqui 1 semana e eu também tenho que pensar para daqui 1 ano. Então correto. É saber, porque aí você vai medir aonde você vai colocar os seus esforços, certo? Certo, mas inclusive é exatamente esse o termômetro, filho. É esse o termômetro, porque o estímulo do risco, ele é assim, fundamental. Porque se, nós até falamos no conteúdo anterior, que se você tem uma ideia e alguém diz assim, você é louco e tudo mais, você pode ir em cima dela, porque ela dará certo. Porém, quem está te dizendo, ele não tem a coragem de correr o risco que você tem. Então, correr risco não é você evitar situações, evitar projetos. É, conforme você diz, é calcular devidamente para você arriscar menos. Essa é a ideia. Porque risco, filho, é na família, é no pessoal, é eu sair para o meu trabalho, eu já estou correndo um risco, ou seja, risco. Porém, em uma atividade proposta, em um negócio que eu vou pleitear, eu preciso pôr ele na caneta, colocá-lo ali, avaliá-lo, para que o sucesso seja maior ainda. Perfeito. Isso aí. Muito bom. Essa é uma série, esse é o 6º vídeo de uma série que é Como se tornar um vendedor de sucesso e vender todos os dias. O link dos demais vídeos estão aqui na descrição.
E eu quero convidar você a nos acompanhar. Todos os dias, um vídeo desse vai no ar, ok? Assine o Um canal. grande abraço, Assine o canal. fique com Deus e excelentes vendas. Tchau, pessoal.